Tal cegueira, em relação à quarta dimensão, pode ser causada pelo fato de que a quarta dimensão dos nossos próprios corpos e dos outros objetos do nosso mundo é pequena demais e inacessível aos nossos órgãos dos sentidos, ou ao mecanismo que amplia a esfera da nossa observação. Exatamente do mesmo modo como as moléculas dos nossos corpos e muitas outras coisas são inacessíveis à observação imediata. Em relação aos objetos de maior extensão na quarta dimensão, às vezes os sentimos em certas circunstâncias, mas recusamos reconhecê-los como realmente existentes. Essas últimas considerações nos dão suficientes bases para crer que, pelo menos no nosso mundo físico, a quarta dimensão deve corresponder ao domínio das pequenas magnitudes. O fato de não vermos nas coisas a sua quarta dimensão nos leva novamente ao problema da imperfeição das nossas percepções em geral. Mesmo que deixemos de lado outros defeitos da nossa percepção e consideremos a sua atividade apenas em relação à geometria, teremos que admitir que vemos tudo de forma diferente de como realmente é. Não vemos corpos, vemos apenas superfícies, lados e linhas. Nunca vemos um cubo, mas somente uma parte dele. Nunca o vemos por todos os lados ao mesmo tempo. Da quarta dimensão, deve ser possível ver o cubo por todos os lados ao mesmo tempo e por dentro, como se fosse a partir do seu centro. O centro de uma esfera nos é inacessível. Para chegar a ele, devemos abrir caminho ou cortar a massa da esfera, isto é, agir exatamente do mesmo modo que o ser plano em relação ao círculo. O processo da nossa penetração nos parecerá, neste caso, como uma mudança gradativa na superfície da esfera. A analogia completa da nossa relação com a esfera e a relação do ser plano com o círculo nos dá base para pensar que, na quarta dimensão ou dentro dela, o centro da esfera é tão facilmente acessível como o centro do círculo na terceira dimensão. Noutros termos, temos direito de supor que, na quarta dimensão, é possível chegar ao centro da esfera a partir de alguma região desconhecida para nós, por alguma direção incompreensível, permanecendo intacta a própria esfera. Essa última circunstância nos pareceria uma espécie de milagre, mas igualmente milagrosa ao ser plano, deve parecer a possibilidade de chegar ao centro do círculo, sem alterar a linha da sua circunferência e sem romper o círculo. Continuando ainda a imaginar as propriedades de visão ou percepção na quarta dimensão, teremos que admitir que, não só no sentido geométrico, mas também em muitos outros sentidos, é possível da quarta dimensão ver nos objetos do nosso mundo muito mais do que vemos de fato. O professor Helmholtz disse uma vez, dos nossos olhos, que se um fabricante de instrumentos de ótica lhe mandasse um instrumento tão mal feito, não o aceitaria. Sem dúvida, nossos olhos não veem muitas das coisas que existem, mas, se na quarta dimensão vemos sem a ajuda desse instrumento imperfeito, teríamos a possibilidade de ver muito mais, isto é, ver o que é invisível para nós agora e ver tudo sem essa malha de ilusões que cobre o mundo inteiro e torna o seu aspecto exterior muito diferente do que realmente é. Surge então a questão de saber por que veríamos na quarta dimensão sem a ajuda dos olhos e o que isso significa. Será possível responder a essas questões definitivamente apenas quando se souber definitivamente que a quarta dimensão existe e o que ela é realmente. Entretanto, até agora, só é possível considerar o que poderia suceder na quarta dimensão e, portanto, não pode haver nenhuma resposta para essas questões. A vida na quarta dimensão deve se realizar sem a ajuda dos olhos. Os limites da vista são conhecidos e sabe-se que o olho humano nunca pode alcançar a perfeição mesmo do microscópio ou do telescópio, mas esses instrumentos
com toda a ampliação da capacidade de visão que nos dão, não nos aproximam o mínimo da quarta dimensão, de modo que podemos concluir que a visão da quarta dimensão deve ser algo completamente diferente da visão comum. Mas o que pode ser na realidade? Será provavelmente algo análogo à visão pela qual um pássaro que voa sobre o norte da Rússia vê o Egito, para onde emigra durante o inverno, ou a visão de um pombo-correio que vê a centenas de milhas de distância o seu pombal, do qual foi tirado e levado numa cesta fechada, ou a vista de um engenheiro que faz os primeiros cálculos e os primeiros desenhos toscos de uma ponte, que vê a ponte e os trens que passam por ela, ou a visão de um homem que, consultando um horário de trens, vê a si mesmo chegando à estação de partida e o seu trem chegando ao seu destino. Agora, após ter esboçado certos aspectos das propriedades que deve possuir a visão na quarta dimensão, devemos tentar definir com mais exatidão o que sabemos sobre os fenômenos desse mundo. Fazendo novamente o uso da experiência do ser bidimensional, devemos nos fazer a seguinte pergunta: serão todos os fenômenos do nosso mundo explicáveis do ponto de vista das leis físicas? Há tantos fenômenos inexplicáveis à nossa volta que, simplesmente pelo fato de estarmos tão familiarizados com eles, deixamos de notar a sua inexplicabilidade e, esquecendo-nos disso, começamos a classificar esses fenômenos, a dar-lhes nomes, a incluí-los em diferentes sistemas e, finalmente, até mesmo a começar a negar a sua inexplicabilidade. Estritamente falando, tudo é igual e inexplicável, mas estamos habituados a considerar algumas categorias de fenômenos como mais explicáveis e outras como menos explicáveis. Colocamos os menos explicáveis num grupo especial e criamos com eles um mundo separado, que consideramos paralelo ao explicável. Isso se refere, em primeiro lugar, ao chamado mundo psíquico, isto é, ao mundo das ideias, imagens e conceitos, que consideramos paralelo ao mundo físico. A nossa relação com o psíquico, a diferença que existe para nós entre o físico e o psíquico, nos mostra que os fenômenos psíquicos deviam ser incluídos no domínio da quarta dimensão. Na história do pensamento humano, a relação com o psíquico é muito semelhante à relação do ser plano com a terceira dimensão. Os fenômenos psíquicos são inexplicáveis no plano físico, portanto, são considerados opostos aos físicos. Contudo, a unidade de ambos é vagamente percebida e fazem-se constantemente tentativas de interpretar os fenômenos psíquicos como uma espécie de fenômenos físicos, ou estes como uma espécie de fenômenos psíquicos. A divisão de conceitos se reconhece como fracassada, mas não há meios para fazer a sua unificação. Em primeiro lugar, o psíquico é encarado como totalmente separado do corpo, como uma função da alma, não sujeito a nenhuma lei física. A alma vive por si mesma e o corpo também, e a primeira não pode ser medida pelo segundo. Essa é a teoria do dualismo ou espiritualismo ingênuo. A primeira tentativa de um monismo igualmente ingênuo encara a alma como uma função direta do corpo. Diz-se então que o pensamento é um movimento da matéria. Tal foi a famosa fórmula de Moleschott. Ambos os pontos de vista levam a um beco sem saída. O primeiro, devido à óbvia interdependência que não se pode deixar de considerar entre os processos fisiológicos e os psíquicos. A segunda, porque o movimento ainda continua a ser movimento e o pensamento permanece pensamento. O primeiro ponto de vista é análogo à negação, pelo ser bidimensional, de qualquer realidade física, nos fenômenos que ocorrem fora do seu plano. O segundo se assemelha à tentativa de considerar como se acontecessem num plano fenômenos que se dão acima ou fora dele. O passo seguinte é a hipótese de um plano paralelo, no qual todos os fenômenos inexplicáveis ocorrem,
mas a teoria do paralelismo é uma coisa muito perigosa. O ser plano começa a compreender a terceira dimensão quando começa a ver que aquilo que ele considerava paralelo ao seu plano pode, na verdade, estar a diferentes distâncias dele. A ideia do relevo e perspectiva aparecerá então na sua mente e o mundo e as coisas adquirirão para ele a mesma forma que tem para nós. Compreenderemos mais corretamente a relação entre os fenômenos físicos e os fenômenos psíquicos, quando compreendermos claramente que o psíquico nem sempre é paralelo ao físico e pode ser completamente independente dele. E as linhas paralelas, que nem sempre são paralelas, estão evidentemente sujeitas a leis incompreensíveis para nós, a leis do mundo de 4 dimensões. Nos nossos dias, diz-se muitas vezes, não sabemos nada sobre a natureza exata das relações entre os fenômenos físicos e psíquicos. A única coisa que podemos afirmar e que está mais ou menos estabelecida é que, para cada processo psíquico, pensamento ou sensação, há um processo fisiológico correspondente, que se manifesta, quando muito, numa ligeira vibração dos nervos e das fibras nervosas e numa alteração química de diferentes tecidos. A sensação é definida como uma modificação nos órgãos dos sentidos. Essa modificação se constitui em um certo movimento que é transmitido aos centros cerebrais. Mas a forma como o movimento é transformado num sentimento ou num pensamento não é conhecida. Levanta-se a questão: não seria possível supor que o físico está separado do psíquico pelo espaço de 4 dimensões? Isto é, que o processo fisiológico, entrando no domínio da 4ª dimensão, produz aí efeitos que chamamos sentimentos ou pensamentos? No nosso plano, isto é, no mundo do movimento e das vibrações acessíveis às nossas observações, somos incapazes de compreender ou de determinar o pensamento, do mesmo modo que o ser bidimensional no seu plano é incapaz de compreender ou determinar a ação de uma alavanca ou o movimento de um par de rodas presas a um eixo. Durante algum tempo, as ideias de Emmett, expostas principalmente no seu livro Análise de Sensações e Relações do Físico com o Psíquico, estiveram em grande voga. Emmett nega de modo absoluto qualquer diferença entre o físico e o psíquico. Na sua opinião, todo o dualismo da usual visão do mundo resultou da concepção metafísica da coisa em si e da concepção errônea, segundo Emmett, do caráter ilusório do nosso conhecimento das coisas. Na opinião de Emmett, não podemos perceber nada equivocadamente. As coisas são exatamente o que parecem ser. O conceito de ilusão deve desaparecer inteiramente. Os elementos das sensações são elementos físicos. Os chamados corpos são apenas complexos de elementos de sensações. Sensações de luz, sensações de som, sensações de pressão e etc. As imagens mentais são complexos semelhantes de sensações. Não há diferença alguma entre o físico e o psíquico. Tanto um como o outro são formados pelos mesmos elementos de sensações. A estrutura molecular dos corpos e a teoria anatômica são aceitas apenas como símbolos por Emmett, que lhes nega toda a realidade. Desse modo, segundo a teoria de Emmett, nosso mecanismo psíquico constrói o mundo físico. Uma coisa é apenas um complexo de sensações. Mas falando das teorias de Emmett, é necessário lembrar que o mecanismo psíquico constrói somente as formas do mundo. Isto é, faz o mundo tal qual percebemos, de algo mais que nunca conheceremos. O azul do céu é irreal, o verde dos prados é também irreal. Essas cores pertencem aos raios refletidos, mas evidentemente há algo no céu, isto é, no ar da nossa atmosfera, que o faz parecer azul. Do mesmo modo que há algo no capim do prado, que o faz parecer verde. Sem essa última aquisição,
Um homem poderia facilmente ter dito, com base nas ideias de Mate, essa maçã é um complexo de minhas sensações, portanto parece existir, mas não existe na realidade. Isso seria falso. A maçã existe, e um homem pode, de uma forma mais real, chegar a se convencer disso, mas não é o que parece ser no mundo tridimensional. O psíquico, visto como o oposto do físico ou do tridimensional, é muito semelhante ao que pode existir na quarta dimensão, e temos todo o direito de dizer que o pensamento se move dentro da quarta dimensão. Não há obstáculos ou distâncias para ele. Ele penetra nos objetos impenetráveis, visualiza a estrutura dos átomos, calcula a composição química das estrelas, estuda a vida no fundo do oceano, os costumes e instituições de uma raça desaparecida há dezenas de milhares de anos. Não há fronteiras nem condições físicas que limitem a nossa fantasia, a nossa imaginação. Moroff e seus companheiros não voaram, na sua imaginação, muito além das muralhas, diz Luxemburg. Em seu livro Revelação na Tempestade e na Tormenta, o próprio Morozov não viajou através do espaço e do tempo, quando, enquanto lia as revelações no Revelin Alevsky da fortaleza de Petropavlovsk, viu nuvens tormentosas correndo velozes sobre a ilha de Pátamos, no arquipélago grego, às 5 da tarde de 30 de setembro do ano 395. Não vivemos em um sonho num mundo fantástico do reino encantado, onde tudo é suscetível de transformação, onde não há a estabilidade do mundo físico, onde um homem pode converter-se em outro ou em dois homens ao mesmo tempo, onde as coisas mais importantes parecem simples e naturais, onde os acontecimentos ocorrem com frequência na ordem inversa, do fim para o princípio, onde vemos as imagens simbólicas das ideias e os pensamentos, onde falamos com os mortos, voamos pelo ar, atravessamos paredes, nos afogamos ou nos queimamos, morremos e permanecemos vivos. Tudo isso nos mostra que não é necessário pensar que os espíritos que aparecem ou deixam de aparecer nas sessões espíritas devam ser os únicos seres possíveis de 4 dimensões. Podemos ter muito boas razões para dizer que nós mesmos somos seres de 4 dimensões e estamos colocados na terceira dimensão com apenas um dos nossos lados, isso é, com apenas uma pequena parte do nosso ser. Somente essa nossa parte vive em 3 dimensões e só consideramos essa parte como nosso corpo. A maior parte do nosso ser vive na 4ª dimensão, mas não nos damos conta dessa maior parte de nós mesmos. Poderíamos dizer ainda, corretamente, que vivemos num mundo de 4 dimensões, mas só temos consciência de nós mesmos no mundo tridimensional. Significa que vivemos numa categoria de condições, mas nos imaginamos estar em outra. As conclusões da psicologia nos levam à mesma ideia, mas por um caminho diferente. A psicologia chega, ainda que muito lentamente, ao reconhecimento da possibilidade do despertar da nossa consciência, isto é, a possibilidade de um estado particular dela, em que ela veja e sinta a si mesma no mundo real que nada tem em comum com esse mundo das coisas e dos fenômenos, no mundo de pensamentos, imagens mentais e ideias. Ao discutir um pouco antes as propriedades da 4ª dimensão, referi-me ao fato de que o tesseracto, isto é, o A elevado a 4, pode ser obtido pelo movimento de um cubo no espaço com a condição de que todos os pontos do cubo se movam. Por conseguinte, se supusermos que, de cada ponto do cubo há uma linha traçada que esse movimento deverá seguir, a combinação dessas linhas formará então a projeção de um corpo de 4 dimensões. Esse corpo, quer dizer, o tesseracto, como se viu anteriormente, pode ser considerado como um número infinito de cubos originados, por assim dizer, do primeiro cubo.
Vejamos agora se conhecemos algum exemplo de tal movimento que implique o movimento de todos os pontos do cubo dado. O movimento molecular, isto é, o movimento das diminutas partículas da matéria que aumenta com o calor e diminui com o frio, é o exemplo mais apropriado do movimento na quarta dimensão, apesar de todas as ideias errôneas dos físicos em relação a esse movimento. Num artigo intitulado Veremos alguma vez as moléculas, o professor Goldgamer escreve que, segundo os modernos pontos de vista, as moléculas são corpos cuja seção linear é algo entre 1/1000ª e 1/10 parte de 1 milímetro. Calculou-se que 1/1000ª parte de 1 milímetro cúbico, isto é, 1 micron cúbico, a temperatura de 0 graus e a pressão normal, contém 30 milhões de moléculas de oxigênio. As moléculas se movem muito rapidamente, portanto, em condições normais, a maioria das moléculas de oxigênio tem a velocidade de cerca de 450 metros por segundo. As moléculas não se dispersam em todas as direções instantaneamente, apesar da sua grande velocidade, só porque colidem, a cada momento, uma com as outras, e porque isso modifica a direção do seu movimento. Por causa disso, a trajetória de uma molécula tem o aspecto de um zigue-zague muito complicado, e uma molécula realmente marca passo, por assim dizer, num lugar só. Deixando de lado, no momento, o complicado zigue-zague e a teoria das moléculas que colidem, movimento browniano, devemos tratar de ver que resultados o movimento molecular produz no mundo visível. Para encontrar um exemplo de movimento na quarta dimensão, temos que achar um movimento pelo qual o corpo considerado se mova realmente e não permaneça em um lugar ou num estado. Examinando todas as espécies observáveis do movimento, devemos admitir que a expansão e a contração dos corpos se aproximam das condições indicadas. A expansão dos gases, líquidos e sólidos significa que as moléculas se afastam uma das outras. A contração dos sólidos, líquidos e gases significa que as moléculas se aproximam umas das outras. A distância entre elas diminui. Aqui, há espaço e distâncias. Não seria possível que esse espaço se encontrasse na quarta dimensão? Um movimento nesse espaço significa que todos os pontos do corpo geométrico dado, isto é, todas as moléculas do corpo físico dado se movem. A figura resultante do movimento de um cubo no espaço, quando o cubo se expande ou se contrai, terá a forma de um cubo, e podemos imaginá-lo como um número infinito de cubos. É correto supor que a reunião de linhas traçadas a partir de cada ponto de um cubo, tanto interiores como exteriores, as linhas ao longo das quais os pontos se aproximam entre si ou se afastam um dos outros, constitui a projeção de um corpo quadridimensional? Para responder à pergunta, é necessário determinar quais são essas linhas e qual é essa direção. Essas linhas ligam todos os pontos do corpo dado com o seu centro. Por conseguinte, a direção do movimento indicado será do centro ao longo dos raios. Ao investigar as trajetórias dos movimentos dos pontos ou moléculas de um corpo, no caso de expansão e contração, encontramos neles muitos aspectos interessantes. Não podemos ver a distância entre as moléculas. Não podemos vê-la no caso dos sólidos, líquidos e gases, porque ela é extremamente pequena, e no caso da matéria altamente rarefeita, como por exemplo a dos tubos de Crookes, onde essa distância provavelmente seja aumentada até proporções perceptíveis por nós ou por nossos aparelhos, não podemos vê-la, porque as próprias partículas, as moléculas, são pequenas demais para que se tornem acessíveis à nossa observação. No artigo citado anteriormente, o professor Goldgamer afirma que, dadas certas condições, as moléculas
poderiam ser fotografadas se pudessem se tornar luminosas. Ele diz que, quando a pressão é reduzida nos tubos de Crookes a 1/1000ª parte de uma atmosfera, um micron conterá apenas 30 moléculas de oxigênio. Se essas moléculas fossem luminosas, poderiam ser fotografadas com um filtro. Até que ponto essa fotografia é realmente possível é outra questão. Para o argumento que estamos expondo, uma molécula, como uma quantidade real em relação a um corpo físico, pode representar um ponto em relação a um corpo geométrico.